Mais um tema do dia na redação do 00. O meu nome é Renato Soares e esta sexta-feira temos connosco Humberto Ferreira, jornalista do 00, para analisar os detalhes das transferências do Futebol Clube do Porto no último mercado, tendo em conta que os Dragões divulgaram a informação no seu portal da transparência. Humberto, começo por te perguntar, surpreende esta informação partilhada pelo Futebol Clube do Porto? Bom dia, Renato. Não surpreende, é uma medida que a direção de André Vilas-Boas tinha mostrado que iria fazer também quando tomasse posse. Foi algo que a direção do Futebol Clube do Porto já apresentou nos dois últimos mercados de transferência, explicar quanto é que pagam pela transferência de cada jogador, quanto é que está depois também detalhado por opções futuras, quanto é que nessas opções futuras vão pagar de comissões também a empresários e a intermediários de negócio. É algo que está, eu diria, oleado por parte desta direção do Futebol Clube do Porto, portanto não surpreende esta apresentação. Ela chega uns dias mais tarde, depois do Futebol Clube do Porto ter apresentado também o seu lucro positivo, e eu diria que vem um bocadinho também a reboque, porque normalmente depois este detalhe aparece mais à frente, depois de ter sido apresentado o relatório de contas do Futebol Clube do Porto, e portanto é uma medida que os Dragões trouxeram com esta nova direção por parte do Futebol Clube do Porto. De resto importa dizer que para as SADs este portal da transparência é algo que é exigido por parte dos organismos financeiros. É algo que os clubes estão obrigados a mostrar e a torná-lo o mais público possível e o mais transparente possível para quem possa ver, não apenas os associados, e por isso é que até o Futebol Clube do Porto tem este portal da transparência aberto a qualquer pessoa, pode ser escalpelizado por qualquer pessoa, não tem que ser um sócio do Futebol Clube do Porto, e portanto é algo que, sendo natural, o Futebol Clube do Porto já o oleou, e portanto é quase que não sendo notícia, mas acabamos por trazer, até porque há aqui uma descida considerável nas comissões pagas a agentes dos jogadores. É isso, Beto. Quais são os grandes destaques destes números anunciados pelo Futebol Clube do Porto? Olha, deixa-me dizer que a FIFA colocou já há algum tempo um limite a ser pago aos agentes dos jogadores nas intermediações e nas comissões que são pagas. Estamos a falar de 10% máximo que a FIFA pede que seja pago por cada clube ou pelos clubes em cada movimento de negócio que possa acontecer. O Futebol Clube do Porto mostrou que teve um custo de intermediação a rondar os 5 milhões de euros, 4,92 milhões de euros em compras que foram num total de 109 milhões de euros e 300 mil euros, ou 109,300 mil euros, 109 milhões e 300 mil euros, assim é que é, e portanto isto prefaz um 4,5% do dinheiro investido, portanto bem abaixo dos 10% que a FIFA exige, e esta é uma nota bastante positiva. Foi algo que a direção de André Vilas-Boas tem vindo a trabalhar para descer drasticamente esta verba. O limite máximo só foi pago ao movimento da contratação de Alberto Costa da Juventus para o Futebol Clube do Porto, em que foram pagos 1,5 milhão de euros, 10% dos 15 milhões totais que o Futebol Clube do Porto investiu no lateral ao seu agente. Portanto, este foi a cota máxima que foi feita. A mais baixa de todas foi a do negócio de Borja Sainz, do Norwich, em que o Futebol Clube do Porto pagou uma comissão de 600 mil euros, 4,5% do valor que foi investido, cerca de 13 milhões e 300 mil euros na compra de Borja Sainz. Portanto, 600 mil euros foram pagos ao seu agente, e este foi a verba mais baixa. Depois, por exemplo, há uma, ou melhor, não foi a mais baixa acabou por ser a de Bednarek. O Futebol Clube do Porto comprou a totalidade do passe de Bednarek por 7 milhões e meio de euros e pagou a Federico Passorello, que é a empresa de Federico Passorello, que foi o empresário italiano que mediou o negócio, uma verba de 250 mil euros, ou seja, 3,3%, uma verba bastante baixa. Por exemplo, Victor Froholt, o Futebol Clube do Porto, pagou 1 milhão de euros de comissão, 5% do custo total da sua compra, e os negócios estão todos escalpelizados. Até nas vendas há empréstimos bastante importantes a nível de um bolo final de negócio que se pode ver neste portal da transparência. Desde logo, por exemplo, se o Auxerre quiser contratar a título definitivo a Dani Namazo, que saiu por empréstimo, o Futebol Clube do Porto vai receber uma verba a rondar os 5 milhões de euros
por 60% do passe e não pela totalidade do passe. Importa também trazer aqui que nestes negócios o Futebol Clube do Porto paga o ordenado mensal aos jogadores e há uma fatia desse ordenado mensal residual que é paga ao agente do jogador também. No fundo, é aqui uma espécie... Não é nenhuma comissão, mas é algo que é muito normal, está dentro do negócio. E se estas contratações que forem feitas, ou que foram feitas, aliás, os jogadores estejam no Futebol Clube do Porto a cumprir o contrato na sua totalidade, o Futebol Clube do Porto vai pagar a estes agentes qualquer coisa como 9.140.000 euros. É um valor total e bem abaixo também daquela percentagem dos 10%. É pouco crível que estes jogadores cumpram o contrato na sua plenitude, ou porque pode haver renovações de contrato, ou porque podem ser vendidos entretanto, mas esta é algo que é bastante interessante de trazer. Do lado das vendas, importa dizer que o Futebol Clube do Porto auferiu e viu entrar nos seus cofres 77 milhões de euros e teve que pagar em comissões 5.640.000 euros, portanto uma percentagem de 7,3%, um valor mais alto do que aquele que teve que pagar nas contratações que fez. Beto, peço-te agora que olhes a um caso particular. O negócio de Borja Sainz tem uma nova cláusula? Não é uma nova cláusula, mas vem aqui detalhada a tal situação que tínhamos feito referência, que o Futebol Clube do Porto, com este portal da transparência, consegue mostrar o detalhe dos negócios, e o negócio de Borja Sainz, o Futebol Clube do Porto, quando o contratou ao Norwich, a equipa britânica ficou com 20% de uma futura mais-valia, portanto, acima dos 13 milhões e 300 mil euros que o jogador possa ser vendido, a equipa do Norwich tem direito a 20% de uma futura venda, ou de uma futura mais-valia acima dessa verba. O Futebol Clube do Porto tem um acordo com o Norwich que pode, até ao final desta presente temporada, acionar a compra de 10% dessas mais-valias por uma verba de 1,5 milhão de euros. Portanto, o Futebol Clube do Porto aqui pode salvaguardar-se na medida dos índices esportivos que o Borja Sainz possa ter esta temporada. Isto se olharmos, por exemplo, ao que fez com Samu, em que o Futebol Clube do Porto contratou o restante passe ao Atlético de Madrid, acelerando no tempo essa opção que tinha. O Futebol Clube do Porto tem aqui com Borja Sainz algo parecido, em que pode ficar ou comprar 10% da mais-valia por 1,5 milhão de euros, fazendo com que esta contratação chegue aos 15 milhões, mas salvaguarda-se uma futura venda em que o Norwich fica apenas com 10% de um valor de uma futura venda e não 20% de uma futura mais-valia, assim aqui é, e não uma futura venda acima dos 13 milhões e 300 mil euros. Beto, para terminar, o Porto já tinha apresentado um relatório positivo. Quais é que são as justificações para isto? As justificações está muito relacionado com os ajustes orçamentais que os Dragões fizeram na última temporada. O Futebol Clube do Porto apresentou um relatório positivo a rondar os 40 milhões de euros, 39 milhões de euros e 200 mil euros foi a verba final que o Futebol Clube do Porto apresentou, e aqui é curioso perceber que os Dragões conseguem fazer um grande investimento de mercado e em que todos os negócios não estão escalpelizados, portanto este é um exercício até ao dia 30 de junho de 2025, mas ali já entram as vendas de Evan Nilsson, de Nico Gonzalez e também de Galeno. São vendas muito altas, estamos a falar só no mercado de janeiro, duas vendas a rondar os 100 milhões de euros, mais os 45 milhões de Evan Nilsson no mercado de verão do ano passado. Portanto, há aqui uma verba bastante alta. Destas contas, já a destacar o acerto quase do déficit corrente que o Futebol Clube do Porto e do resultado líquido que o Futebol Clube do Porto acabou por fazer. Os capitais próprios passaram de um déficit negativo de 113 milhões de euros para 10 milhões de euros, é uma descida abrupta, superior a 100 milhões de euros que o Futebol Clube do Porto faz destes capitais próprios negativos, e esta era uma situação muito importante que a direção de André Vilas-Boas, quando apresentou as contas, deu nota disso. O déficit, ou o passivo geral, acaba por não descer assim tanto, mas no fundo o clube acaba por ganhar um fôlego financeiro maior, em que consegue ter o balanço dos capitais próprios que tem
quase que a conseguir equilibrar com um passivo que continua bastante alto, mas a descida destes capitais próprios para 10 milhões negativos, quando estavam em 113 milhões, é algo muito assinalável e que se prende com, desde logo, o aumento de lugares anuais, de números de sócios, de bilhética, de merchandising. Os custos operacionais reduziram significativamente, os ordenados com a equipa principal de plantel, esse é o bolo final maior, mas todos os ordenados do Grupo de Futebol Clube do Porto baixaram drasticamente e depois a renovação ou a recuperação do contrato com a Itaca de uma forma diferente fez com que o Futebol Clube do Porto ganhasse aqui um capital extra, assim como a negociação dos juros. O Futebol Clube do Porto tinha alguns créditos com juros a rondar os 11%, que era uma verba bastante alta. A direção de André Vilas-Boas conseguiu reduzir grande parte desses juros, ou diluindo no tempo, ou até conseguindo amortizar, e nesta altura está com um bolo geral de juros a rondar os 5 milhões e meio, ou 5,5%, e é uma descida de 50% dos 11% que existiam. Portanto, todo este exercício fez com que esta folha das contas apresentasse também um valor de 39 milhões de euros de lucro, numa época em que o Futebol Clube do Porto não foi à Liga dos Campeões, e aqui entronca o Mundial de Clubes de sobremaneira, a performance na Liga Europa, que tendo sido curta, acabou por dar este equilíbrio, mas no fundo o ajustar-se internamente das verbas, com salários, com aumentos de lugares anuais, e esta negociação da Itaca ajudou a que o Futebol Clube do Porto apresentasse um exercício positivo de cerca de 39 milhões de euros. Obrigado, Humberto. Obrigado por terem assistido. Não se esqueçam que o tema do dia está disponível de segunda a sexta-feira em todas as plataformas de podcast e de subscrever o canal do 00 e seguir todas as redes sociais para estarem a par de tudo sobre a atualidade desportiva.